Olá, pessoal. Eu sou Mirela Mota, licencianda do curso de Letras em Inglês aqui da UFC. E nós estamos aqui com uma questão do ano de 2011 do Enem, que trata sobre a língua inglesa. Então, aqui nós temos o enunciado da questão, onde diz: a tira, definida como segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? Então, pessoal, primeiro nós já temos a informação de que existe a questão do efeito de humor. E antes de iniciarmos a resolução, nós temos que compreender o conceito de humor, já que esse compõe um recurso de linguagem que causa um tom característico às leituras do formato do texto apresentado. Então, observando o conceito do humor e o exemplo demonstrado no site que eu vou demonstrar para vocês agora, ressaltaremos as principais características desse recurso. Neste site, nós temos o conceito de humor destacado aqui, onde ele diz que o humor pode ser definido como a quebra de expectativa do leitor. Quando, por exemplo, ouvimos ou lemos uma piada, nem sempre achamos graça. Entretanto, isso não tem nada a ver com a presença ou não de humor. Para vocês entenderem melhor, veja a piada a seguir. Nós temos os verbos. A professora pergunta para a Mariazinha: Mariazinha, me dê um exemplo de verbo. Bicicleta, respondeu a menina. Não se diz bicicleta, e sim bicicleta. Além disso, bicicleta não é verbo. Pedro, diga você um verbo. Plástico, disse o garoto. É plástico, não prástico, e também não é verbo. Laura, é sua vez. Me dê um exemplo correto de verbo, pediu a professora. Hospedar, respondeu Laura. Muito bem, disse a professora. Agora, forme uma frase com este verbo. O hospedar da bicicleta é de plástico. Ok, vocês podem ter achado a piada super sem graça, não é verdade? Mas acredite, há humor nela. Sabe por quê? Porque o humor está justamente na quebra de expectativa. Na resposta de Laura, tem-se a sensação de que a aluna inicialmente respondeu corretamente à professora. No entanto, na última frase da piada, notamos que houve um equívoco. Hospedar foi confundido com hospedar, pelo jogo fonético. A essa quebra dá-se o nome de humor. Com base nisso, pessoal, é possível identificarmos nas tirinhas, ou em inglês nós chamamos as tirinhas de comic strip, o efeito de humor que nos fora solicitado nessa questão. Então, voltando à questão, nós podemos também observar os recursos visuais. No enunciado da questão, foi pedido para que nós identificássemos o efeito de humor, onde que ele é apresentado. Então, observando os recursos visuais que estão disponíveis nesse texto, a expressão facial do Garfield sugere que ele não está surpreso com a pergunta e que também não desconhece a namorada, pois no último quadrinho o Garfield ainda diz: "You'll have to be more specific", ou seja, você tem que ser mais específico. Em paralelo, é nesse balão de pensamento que nós identificamos o efeito de humor, já que o John perguntou se ele conhecia Jodel. Vamos ler. Remember my old Garfield Jodel? You know, the physical. E o Garfield, com o balão de pensamento, responde: You'll have to be more specific. O recurso visual, ele vem facilitar a compreensão textual nas leituras das tirinhas. Então, através dele, nós temos que identificar e registrar, através das expressões dos personagens, o efeito de humor que pode estar ali de uma certa forma subliminar. Então, após essas compreensões sobre o que é o efeito de humor e a importância dos recursos visuais, vou convidar você para que possa assistir aqui no site do YouTube a resolução dessa questão. Ok, pessoal? Vamos lá.
o Enem não nos faz rir? Pois é, temos aqui uma questão onde o próprio Enem nos abordou o efeito de humor. Ou seja, nada mais é a mesma coisa que tons de texto. E tivemos esse efeito de humor cobrado em uma questão através de uma tirinha. Então vejam que bom. Um texto curto, pequeno, onde ainda temos imagens que nos facilitam compreender. Vamos à questão. A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? Letra A. John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso. Não, ele já começa questionando assim ao Garfield. Você lembra da minha antiga namorada? Você sabe, você conhece. Então ele sabe que o Garfield a conhece. Letra B. Jodel é a única namorada maluca que John teve e Garfield acha isso estranho. Bem, pelo que vemos aqui no pensamento de Garfield na última imagem, vemos que esta não foi a única namorada maluca que ele teve, não. Pois Garfield pensa, você tem que ser mais específico. Ou seja, foi mais de uma maluca. Letra C. Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata. Um maluco é um amigo. Não, ele diz aqui, seja mais específico. Ou seja, ele reconhece que ela é maluca. E, mais uma vez, reforço, cuidado com esses termos, tem certeza, com certeza, tudo, nada, sempre, nunca, todos, ninguém. Esses termos que dão aquela ideia de tudo ou nada, 0% ou 100%. Muito cuidado com esses vocábulos. Para marcar um gabarito com uma expressão dessa, você realmente tem que ter visualizado isso na questão, no texto, este 0% ou este 100% de informação. Letra D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Sim, aí é o gabarito. Tanto que ele pensa, você vai ter que ser mais específico. Letra E. John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. Não, ele percebe que o Garfield não consegue identificar de qual ex-namorada ele está falando. Então, nosso gabarito é a letra D. Até a próxima! Pronto, pessoal. Então, nós vimos aqui, através da explicação, sobre essa questão que pode cair no Enem, essa questão das tirinhas, da questão do efeito de humor. Então, após esse vídeo, é conclusivo que o efeito de humor é justamente porque Garfield considera outras namoradas malucas. Então, John precisava ser mais específico. Ok, pessoal? Então, agora vamos finalizar essa questão e eu espero que possamos ter em breve logo outras mais questões envolvendo a língua inglesa no contexto de uso. Até mais, pessoal.